Eu queria que você se colocasse de pé para que possamos ler a palavra do Senhor. Livro de Joel, capítulo 2. Joel 2. Oh, Jesus. Querido, eu estava meditando nessa passagem por essa semana e Deus, Ele começou a me mostrar algumas coisas dentro da sua palavra que, na verdade, nós não podemos perder. Uma essência que nós não podemos perder de vista, nunca. E o Senhor, Ele foi falando comigo. Sabe por quê? Quando todas as coisas estão contrárias, você começa a perguntar algumas coisas para Deus e a se questionar, muitas das vezes. Às vezes você questiona a si mesmo. Vou só botar aqui para mim não pisar em cima, tá bom? Que eu sempre venho aqui. Então, tem coisas que nós precisamos ter no nosso coração para que nós não nos percamos, amém? Tem coisas que você precisa ter no teu coração para você não se perder. E a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel 2, versículo 12. Que diz assim a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Eu queria que você se assentasse glorificando o Senhor. Feche os teus olhos e fale com Deus comigo. Se a minha água acabar, alguém pode encher de novo? Eu vou bebendo aqui, tá? Se você percebeu que acabou, você enche para mim. Mas não coloca água gelada não, tá? Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, eis-me aqui. Eu te peço, Senhor, que me use nessa noite para falar aquilo que o Senhor precisa falar, Senhor, aos corações. Que nós não te percamos de vista, Senhor, porque não é isso que queremos. Mas queremos, Senhor, estar entronizado, Senhor, nos teus átrios. Aonde, Senhor, podemos tocar, Senhor, a tua presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha comigo, Senhor, me dando graça, trazendo misericórdia sobre a minha vida, Senhor, para que eu possa ministrar da tua palavra. Espírito Santo, o meu compromisso é contigo. Vem comigo, meu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, querido, eu estava lendo a palavra de Deus e o Senhor, Ele estava falando comigo, ministrando ao meu coração. Porque muitas das vezes a gente vai se deparar com situações que vai nos levar a mantermos uma certa disciplina, ou algo mais ainda do que uma disciplina, talvez uma certa aparência. E muitas das vezes, aquilo que você está vivendo vai te levar por esse caminho, de você se manter firme. Não, eu preciso me manter firme porque eu preciso mostrar aquilo que Deus quer. Mas muitas das vezes o nosso coração está totalmente fora daquilo que Deus quer. E quando eu li a palavra de Deus no livro de Joel, Deus, Ele estava ministrando ao meu coração. E Ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E aí eu comecei a lembrar, querido, de algumas pregações que eu ouvia lá atrás, sabe? Algumas pregações que eu ouvia. Você já ouviu pessoas dizerem assim, que Deus, Ele não se comove com choro? Você já ouviu?
Você sabe que uma época da minha vida, tem pregações, querido, que estão totalmente fora da palavra de Deus. Porque se você olhar a palavra de Deus, o choro fazia parte de um quebrantamento e uma humilhação diante do Senhor. Se você olhar a palavra de Deus, quando o povo se humilhava e rasgava o coração, Deus ele se virava a favor do povo e ouvia a sua oração. E às vezes nós ficamos assim, não, eu preciso me manter firme. Eu preciso estar firme e mostrar uma firmeza e mostrar algo, porque senão as pessoas podem olhar para mim e ver fraqueza. Irmãos, às vezes nós precisamos estar de pé diante do Senhor dessa forma. Mas não é sempre que as pessoas vão nos olhar e ver a nossa conduta e achar que aquilo ali é sempre uma fortaleza. Não é sempre. Porque se você olhar a história de Davi, ele precisou entrar numa caverna, ele precisou se humilhar. E as pessoas olhavam para Davi e queriam estar com Davi na sua humilhação. Então, muitas das vezes, não é o que você está vivendo que vai mostrar realmente aquilo que Deus está fazendo através de você, mas é o seu coração. O coração que você apresenta para Deus no momento em que você está sendo provado, no momento que você está sendo forjado, no momento em que você está passando por alguma dificuldade, qual é o teu coração, independente da tua aparência. Você pode estar ali se humilhando, chorando aos prantos, se humilhando diante de Deus, que as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, meu Deus, como ele é forte. Porque não é uma aparência, você verdadeiramente está rasgando o teu coração diante de Deus. E as pessoas vão olhar para você e você não precisa se preocupar com aquilo que você está aparentando, porque o teu coração vai dizer verdadeiramente quem você é. O teu coração diante de Deus. E quando Joel, eu li isso no livro de Joel, eu percebi que o coração daquele povo já não estava mais de acordo com aquilo que Deus ele queria. Você sabe por quê? Porque quando eles entravam na presença de Deus, os sacerdotes, eles começavam a rasgar as suas vestes diante das pessoas, diante de todos, para mostrar uma aparente humilhação. E que, na verdade, nada tinha a ver com uma humilhação interior, porque Deus, ele estava olhando para o coração. E os sacerdotes ali se humilhavam e rasgavam as suas vestes perante o Senhor, mas rasgavam as suas vestes perante as pessoas para que eles vissem. E uma coisa me chama a atenção, quando o Senhor ele fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Eu tenho costume lá em casa de orar na minha sala. Por quê? Porque eu não tenho espaço nessa casa que nós estamos morando para poder fazer o meu quarto de oração. Porque na minha antiga casa a gente tinha um quarto de oração. E todas as vezes que eu ia para o meu quarto de oração, eu ficava horas com Deus no meu quarto de oração. Eu trancava a porta e era eu e Deus. E ninguém me incomodava ali. Eu rasgava a veste, rasgava o coração, gritava, chorava, guerreava, orava, clamava. Mas aqui eu não tenho um quarto de oração. E às vezes eu preciso orar na minha sala. E quantas das vezes pessoas passam para lá e para cá, para lá e para cá. E eu falo assim, Senhor, eu preciso me acostumar com essas pessoas andando para lá e para cá dentro da minha casa. Eu não posso me desconcentrar. Independente do que está acontecendo à minha volta, me conecta, Senhor, aos céus. E eu falo sempre isso, me conecta aos céus. Vem cá. Pode fazer isso aqui? Não? Tem certeza? A próxima eu quero, hein? Tá? Gente, ela está falando ali em Libras. Enquanto eu prego, ela está falando em Libras. Coisa linda. Mas na próxima que eu for pregar, eu quero você, tá bom? Falando em Libras aqui. Em nome de Jesus. Coisa linda, né? Queridos, enquanto eu oro, eu peço ao Senhor, Senhor, não quero me desconectar, Senhor, do teu altar. Mas independente, Senhor, preciso rasgar o meu coração.
Eu não me importo se eles estão me olhando ou se não estão me olhando. Eu não quero ter vergonha de orar, porque eu estou orando na frente deles. Eu só quero, Senhor, ter a minha privacidade de orar e falar com Deus. E eu fico ali, geralmente, queridos, eu acordo 5 horas da manhã, quando todo mundo ainda está dormindo, para ninguém me ver orando, às vezes 4, às vezes 3. A hora que Deus me chamar, eu acordo para orar. E quando ninguém está olhando, eu estou me derramando diante do Senhor. Mas eu não quero falar de mim. Eu não quero falar de mim. Apesar de ter começado a falar. Dentro desse contexto, a história no Antigo Testamento, no Oriente, ela mostra que rasgar as próprias roupas era a expressão máxima de dor. Luto ou arrependimento. Era um gesto público e impactante. Então, quando o sacerdote ele rasgava as suas vestes, aquilo ali impactava o povo. Aquilo ali trazia um impacto. Meu Deus, é o nível máximo de humilhação diante do Senhor. O perigo do hábito, querido, é que com o passar do tempo, o povo de Israel aprendeu a rasgar o tecido. O povo de Israel aprendeu a rasgar o tecido, porque se tornou um hábito fazer isso. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ele aprendeu a rasgar o tecido, eles não sentiam mais dor na alma. E o perigo de rasgar o tecido é você fazer algo automático e não sentir mais a tua alma queimar. E eu tenho, sabe, muito cuidado com isso. Porque enquanto eu estou orando, querido, se não me vier lágrimas que doam ao meu coração, eu não paro. Eu sigo um grande pregador da palavra de Deus, um apóstolo, que eu gosto de ouvi-lo, porque quando eu ouço, eu me alinho aos propósitos de Deus, eu sinto exatamente aonde eu estou errando. E ele sempre fala assim, olha, enquanto não te vier o choro, não pare, provoque o choro. Provoque até você chorar, sabe por quê? Porque a nossa oração, ela começa a ficar automática. Ela começa a ficar automática. Você começa a rasgar vestes, mas não rasga mais o coração. Você começa a falar palavras, sabe? Palavras que glorificam o nome do Senhor. Parecem palavras tão bonitas, mas cheias de legalismo. Que não toca mais o coração do Senhor. Mas por que não toca o coração do Senhor? Porque Ele não quer simplesmente algumas palavras, querido. Ele quer um coração rasgado na tua presença. Você está entendendo isso? Deixa vir o choro. Fala, Senhor, enquanto eu não chorar, enquanto eu não te sentir, enquanto o choro não vier da minha alma, eu não vou parar. Enquanto não vier da minha alma, eu não vou sair deste lugar. Eu costumo, querida, ter um tempo de oração. Às vezes eu coloco o celular para despertar em tanto tempo. Aí ele desperta e eu sei que eu já cumpri aquele tempo. Mas eu já percebi que talvez cada um tenha um tempo para ficar na presença do Senhor. Tem pessoas que rapidamente entram na presença e o céu se abre e você já consegue tocar a glória. O que eu estou dizendo é que o seu coração já está, sabe, derramado na presença do Senhor. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade. Tem pessoas que começam a orar e aquela oração está fria. Aquela oração, sabe, está sem consistência, sem coração, sem alma. Está uma oração que só tem palavras e muitas das vezes vazia. Já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo, tá? Algumas vezes. De eu ajoelhar para orar e eu começar a orar e começar a lembrar. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir na rua, eu tenho que não sei o quê. E eu estou ali orando e a mente está assim, ó, vagando. A mente está vagando, a mente está vagando, a mente está vagando. Querido,
e eu levantar como se estivesse vazia. A Bíblia fala que nós precisamos pegar a nossa mente e trazer ela cativa. Você sabe o que isso significa? É você prender ela. Não, você não vai fugir. Você está pensando no quê? Na conta que você tem que pagar? Não, volta para cá. Vem para cá. Você está pensando no quê? Na preocupação, naquela tribulação que você precisa enfrentar? Não, volta para cá. Traz ela, querido. Traz ela cativa. Se você deixar sua mente vagando, sabe? A sua oração vai ser inconsistente. A sua oração não vai ser rasgada diante do Pai. A sua oração vai ser uma oração fria. Você vai ajoelhar e vai parecer que você não alcançou o Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que chorar. Eu entendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que você tem que rasgar o coração e não a sua veste. Você está entendendo isso? É você colocar o coração, tua intensidade, tua intenção naquilo que você está fazendo diante do Senhor. E muitas das vezes isso vai requerer que você rasgue o verbo diante dele. Porque às vezes a gente vai falar com Deus e a gente fica cheio de pompa, porque Ele é Deus. A gente está cheio de coisa ruim dentro do coração e fala assim, meu Deus, eu não posso falar isso. Por quê? Porque minha esposa falou que falar isso para Deus é pecado. Não posso falar isso. Por quê? Porque o irmãozinho lá falou que se eu disser isso, Deus não vai se agradar. Querido, rasga o coração para Ele, fala a verdade, fala toda a verdade para Deus. Ou será que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você não está discernindo intenções do seu coração? Toda palavra, a Bíblia diz que toda palavra, antes de vir à tua boca, Ele já sabe. Antes de chegar aqui, às vezes você nem falou, você só sentiu. Ele já sabe. Por quê? Porque Ele habita dentro de você. Tudo que tem dentro do ser humano, Ele conhece. Então você não precisa se esconder de um Deus que mora dentro de você, que habita dentro de você. Você vai esconder pensamento, você vai esconder sentimento. Tem pessoas que às vezes floreiam tanto a oração, mas não fala a verdade para Deus. Deus, eu estou sentindo isso no meu coração. É isso aqui que eu estou sentindo, Deus. Pode arrancar isso de mim, sabe por quê? Isso aqui está me atrapalhando. A rasgar o meu coração diante do Senhor está me atrapalhando. Quando eu vou orar, tem tanta mágoa. Quando eu vou orar, tem tanto ressentimento, tem tanta raiva, tem tanta ira, tem tanta coisa ruim. Que isso está me atrapalhando a orar. Você pode me ajudar? Eu sei, irmãos, que toda vez que eu vou orar, eu falo assim, Espírito Santo, quando tem algo que eu não consigo resolver, primeiro eu faço a minha oração em línguas. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas fala em mistérios com Deus. Se você ora em línguas, a Bíblia diz que você está se edificando. Algo está sendo construído dentro de você que é mistério. É algo só que Deus, Ele entende, o Espírito Santo de Deus sabe. E que até mesmo você mesmo está se sabotando. Sabe, tem pensamentos que vêm que você está se sabotando e o Espírito Santo de Deus está construindo algo em você. Por isso que a Bíblia fala que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quando você é fraco, você é forte. Você está na dependência do Senhor. Você está dizendo para Ele, Senhor, eu não consigo. Olha a minha fraqueza, olha a minha fragilidade, olha como eu sou. Mas eu dependo do Senhor. E essa confiança é quem está transformando você de dentro para fora. Você está entendendo isso? Então não fique com vergonha de Deus, querido. Não se esconda dele.
O título dessa mensagem é Mais Altar. Eu quero mostrar para você o perigo da aparência. O profeta denuncia o cristianismo de fachada, sabe? Rasgar as vestes, nos dias de hoje, representa a nossa performance religiosa. O show emocional. Muitas vezes confundimos remorso passageiro com arrependimento real. Remorso passageiro com arrependimento real. Coloca aí Mateus 6:16. Mateus 6:16, que diz assim a palavra do Senhor. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Já receberam o seu galardão. Ele não está dizendo que você não pode dizer que você está em jejum. É bom que você mantenha segredo disso. É bom que você se resguarde. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Às vezes, só de você falar assim, estou jejuando. Irmãos, você consegue sentir algumas nuances que passam no coração enquanto você fala alguma coisa? Às vezes vem um sentimento assim de um orgulho, assim, ó, lá dentro. Lá no fundinho assim de você. E o Espírito Santo de Deus até te mostra que ele está ali, sabe? Mas você passa por cima dele como se não fosse nada. O Espírito Santo de Deus está falando assim, para de falar, porque o orgulho está entrando no teu coração. E se você receber a glória dos homens, você não receberá a glória dos céus. A glória de Deus. Às vezes a gente faz os nossos jejuns aqui, todo mundo entra em jejum. Você está jejuando, eu estou jejuando por isso, estou jejuando por aquilo. Todo mundo está jejuando. Mas quando a gente geralmente faz um jejum mais extenso, de 40 dias, quando você faz um jejum sozinho, irmãos, temos que ter cuidado. Porque algumas coisas que vêm no nosso coração, sabe? Eu estou em santidade ao Senhor. Aquele orgulho que entra e massageia, sabe, o nosso coração. Teve coisas, irmãos, que eu já falei, eu fico assim muito atenta a que o Espírito Santo de Deus está me dizendo. Às vezes tem coisas que eu falo, eu falo como algo que eu já fiz, algumas coisas, o Espírito Santo de Deus fala assim, ó, você viu o sentimento que estava no teu coração quando você falou isso? Na mesma hora, irmãos. Fala assim, Deus me perdoa. Me perdoa. Põe uma guarda na minha boca. Não foi assim que o salmista orou? Põe uma guarda na minha boca. Porque se eu falar e esse sentimento estiver aqui, eu posso estar mostrando para alguém como eu me santifico, como eu me separo, mas o meu coração, o orgulho, sabe? A aparência está fervilhando aqui dentro e o Espírito Santo de Deus não está se agradando disso. Querido, eu confesso logo, Espírito Santo, eu confesso, eu fiz isso. Eu senti o sentimento que estava no meu coração naquela hora, você me perdoa? Olha só, irmãos, parece que é uma coisa, meu Deus, mas como é que eu vou viver assim? Querido, se você viver assim, preocupado com o que Deus pensa a seu respeito, com o que Deus aponta no teu coração, você vai estar agradando a Deus. Você está entendendo isso? Você vai estar agradando a Deus. Quando Ele apontar algum sentimento no teu coração, observe o sentimento do teu coração. Você já parou para se ouvir? Tem uma frase que eu gosto muito de dizer.
pense no que você está pensando. Essa é uma frase de uma grande escritora, a Joyce Meyer, quando ela escreveu aquele livro, qual é o nome? Campo de Batalha da Mente. Livro espetacular. Eu oriento você a ler. Sabe por quê? Porque ela fala assim, uma frase que me ajudou tanto. Pense no que você está pensando. E hoje, até hoje, querido, quando eu vou nos lares, nas casas ministrar, eu sempre digo essa frase para algumas pessoas. Não, você tem que parar e pensar no que você está pensando. Você já parou para pensar nisso? Porque é uma coisa que Deus trabalhou em mim em primeiro lugar. Deus trabalhou no meu coração, no meu ser. E eu não posso deixar de ministrar algo que eu percebo que outras pessoas têm a mesma dificuldade no crescimento espiritual, no avanço. Querido, Deus, Ele não está preocupado com a sua aparência. Ele está preocupado com o teu coração. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, porque dele provém a saída para a vida eterna. Olha só, se é dele que provém, então eu preciso olhar para o meu exterior, preciso olhar para o meu coração. E me preocupar com o meu coração. E começar a olhar para dentro de mim e falar, Deus, me mostra o que eu estou errando, aonde eu estou errando, Senhor, qual é o sentimento que não deve estar aqui, o que eu estou falando que não está te agradando, qual o sentimento que está vindo no meu coração enquanto eu pronuncio algumas palavras, enquanto eu declaro algumas coisas. Quando eu sinto que meu coração está em paz, eu falo, querido, de determinados assuntos. Mas tem assunto que eu começo a falar, a pessoa fala assim, acaba de falar. Eu, não, vamos pular para outro assunto. Por quê? Porque eu senti alguma coisa no meu coração. O Espírito Santo de Deus falou comigo. E eu preciso dar ouvido ao que Ele fala. Eu preciso entender o que Ele está falando, a maneira como Ele está se movendo. Porque senão eu vou atropelar ele, querido. Por isso que algumas vezes, algumas pessoas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está falando em todo o tempo. Ele fala quando você acorda. Ele fala quando você vai trabalhar. Ele fala quando você está comendo. Ele fala quando você chega. Ele fala quando você vai dormir. Ele fala o tempo todo. Mas em todo o tempo, nós estamos sempre atropelando a tua voz. Sempre atropelando a tua voz. E algo que não fica atrás é o nosso ativismo. Porque é como um disfarce. Achar que o serviço na igreja compensa a falta de caráter no secreto. Olha, irmãos. Abre aí 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E aí a gente fica, irmãos, naquele ativismo, tentando mostrar o quanto fazemos a obra do Senhor, o quanto estamos servindo na casa do Senhor, o quanto estamos em todas as atividades. Mas o Senhor está requerendo uma obediência dentro do nosso coração e nós estamos negando o tempo todo. O legalismo ético. Focar em regras externas e vocabulários religiosos para esconder um coração orgulhoso. Meu Deus. Queridos, coloca aí Mateus 23, 27. Que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Meu Deus, sepulcro caiado. Aquele lugar onde você coloca os mortos e eles pintam por fora, sabe, só com cal, com aquela tinta, mas por dentro, meu Deus. Querido, nós precisamos ser autênticos naquilo que o Senhor está querendo de nós. O sacrifício vem do coração rasgado diante do Senhor. Transparência sem desculpas. É o fim das justificativas e a admissão da culpa real. Nós precisamos admitir os nossos erros diante do Senhor. Mostrar para Ele a realidade de quem nós somos. No Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Você precisa se preocupar com o teu coração. Você precisa se preocupar com as coisas que você anda pensando, com a vida que você anda vivendo. Porque se você não se preocupar, querido, você vai estar atropelando aquele que verdadeiramente quer transformar você de dentro para fora. E nós não podemos apenas mostrar vestes. Não são roupas que vão herdar os céus, querido. Você já viu aquele filme sobre o arrebatamento? Querido, a roupa, eu acredito que a roupa não subirá. É só um tecido. Nós teremos os corpos transformados. E quando subirmos, querido, as roupas ficarão. Então as suas vestes não é nada para Deus. Não é nada. Não importa se você anda com uma saia longa até os pés, se você anda com uma camisa até aqui o pulso. Se o teu coração não está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar no Senhor essa mudança, essa transformação. Aleluia. Quebra o orgulho, querido. Admitir que não somos tão bons quanto as pessoas pensam que somos. É preferir ser curado por Deus do que aplaudido pelos homens. Admitir as suas culpas, admitir os teus erros. Não tem aquele período de humilhação, dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha. Tem dias que é assim, é só humilhação. Meu Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Hoje estou sendo humilhado de todas as formas. Aproveita, querida, o tempo da humilhação. Aproveita, às vezes a pessoa quer sair correndo, se vê livre, está sendo humilhado. Senhor, eu vou sair fora daqui, nunca mais eu piso ali. Por quê? Porque é só humilhação. Nunca mais eu falo com fulano. Por quê? Porque é só humilhação. Nunca mais eu nunca mais vou naquela casa. Por quê? Porque é só humilhação. Tem dias que é de humilhação. E se você achar que tudo é diabo, você nunca vai ser aperfeiçoado. Nunca vai ser aperfeiçoado, querido. Porque não é fugindo das humilhações, dos dias de vergonha, do dia de perseguição, que você vai alcançar um lugar mais alto. Não, não é. As coisas de Deus é contraposta. É tudo diferente. É tudo diferente. Se alguém está te humilhando, glorifica, porque Deus está trabalhando. Se o vento está soprando, glorifica, porque Deus está aperfeiçoando tua fé. Olha só, você precisa entender como Deus está se movendo. Se alguém está falando mal de você, dá glória a Deus.
Porque você pode ter aí uma oportunidade, querido, de fazer ao contrário. Enquanto eles me humilham, eu estou aqui falando bem deles. Enquanto eles me humilham, eu estou fazendo aquilo que Deus quer. E pastor, e quando você não faz? Querido, o Espírito Santo de Deus fala comigo, você errou, hein? Você errou. E aí o que eu vou fazer? Vou me humilhar diante da face de Deus. Porque no tempo dele, ele me exaltará. Vou ficar aqui na minha humilhação. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Na minha humilhação. Chorando, rasgando o meu coração e não as minhas vestes perante o Pai. Senhor, me perdoa. Eu errei, reconhecendo, querido. Reconhecendo. E eu não preciso ir até as pessoas dizer, olha, eu já me humilhei perante Deus, hein? Olha, cuidado, hein? Eu não preciso, querido, eu não preciso me apresentar. Deus vai fazer isso por mim. Deus vai guerrear minhas guerras. Deus vai na minha frente mostrando quem Ele é. A Bíblia diz assim, ó, vós calareis e vós calareis. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Aleluia. Eu quero mostrar para você o caráter de Deus. A nossa motivação. Versículo 13. Que diz assim, no livro de Joel. Espera aí, não. Perdão, irmãos. Bota aí, Hebreus 4:13. Que diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, observe esses versículos. Vê se você consegue esconder alguma coisa de Deus. Consegue? Não, você não consegue, querido. Oh, Jesus. Não consegue. O versículo 13 do livro de Joel 2:13, não termina no rasgar. Ele revela porque temos coragem de nos abrir. Ele é misericordioso. E ele é, em primeiro lugar, compassivo, querida. Não precisamos ter medo de confessar, pois ele não nos recebe com pedras, mas com misericórdia. Então, abra a tua boca e começa a falar com Deus. Ele é tardio em se irar. Deus dá tempo para o arrependimento. Ele não tem prazer na destruição, mas na restauração. Você está entendendo isso? Então, eu estou trazendo aqui um contexto para você ter confiança de abrir o coração para Deus e falar a verdade para Ele. Deus, eu pensei uma coisa que é um pecadão. Um pecadão, meu Deus. Deus, eu pensei nisso, mas só me perdoa, eu não queria pensar, mas entrou assim, sem querer, Senhor, me perdoa. Você está entendendo? Você precisa ter coragem de falar a verdade para Ele. 3, Ele é grande em benignidade. O amor de Deus é o que nos atrai ao arrependimento. Essa é a graça, querido. Ele nos atrai ao arrependimento. É o amor dele. Se nós pensávamos assim, meu Deus, eu não vou nem para a presença, porque eu pequei, no meu coração passou umas coisas, sentimentos, uma coisa na minha mente. Meu Deus, eu nem vou orar. Querido, o amor dele nos atrai ao arrependimento. É o amor que cria esse acesso, essa graça de nos aproximarmos dele. Então você não precisa temer.
em se aproximar do Senhor, com todos os seus erros, com as culpas, com as coisas que te fizeram cair, que te fizeram tropeçar, com as coisas ruins que você pensa, com as coisas malignas que muitas das vezes entram no teu coração e quer ficar ali. Xota ela dali, xota. Fala, Deus, limpa meu coração. Bota aí Romanos 4. Romanos 2, 4. Meu Deus. Romanos, isso. Que diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ele está te fazendo uma pergunta. Você está desprezando? É isso que ele está perguntando. Você está desprezando que as riquezas da benignidade e paciência, olha só, irmãos, paciência e longanimidade, ele é longânimo, sabe? Longanimidade, ignorando que a benignidade, que ele é benigno, de Deus te leva ao arrependimento? Querido, não ignore isso. Não ignore. Essa é a graça que traz uma transformação no teu interior. Porque se você olhar para Deus como um pai carrasco, como aquele que fulmina, como aquele que mata, como aquele que não tem paciência quando você erra, aquele você vai ter muita dificuldade de entrar na presença dele. Muita dificuldade. Como aquele que destrói. Mas você precisa entrar na presença dele com confiança. E não desprezar toda essa construção, toda essa ponte de graça que ele fez para nos conectar, nos ligar, nos religar a ele. Toda essa conexão. Não ignore isso, querido. Não ignore isso. O maior exemplo da diferença entre rasgar vestes e rasgar o coração está na parábola de Jesus. O fariseu e o publicano, em Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Querido, coloca aí para a gente ler. Lucas 18, 13. Sabe por quê, querido? Olha só o que acontece. O publicano, estando, porém, em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Bota aí o próximo. Digo-vos. Volta lá no 12, volta 12. Volta mais um pouquinho. Olha só, para você entender. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí apontou para o publicano. Aí o fariseu, estando, passa. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha o coração, querido, cheio de orgulho. Aí o publicano, olha a diferença. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Sabe aquela pessoa contrita e humilhada? Ah, Senhor. Talvez até ele estava ouvindo a oração daquele homem.
E ele falou, meu Deus, eu não sou nem digno, meu Deus, eu não dou o dízimo, eu não sou, meu Deus, eu não faço isso, meu Deus, quem sou eu? Aí olha só a oração dele, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diante da oração do fariseu, olha, ele se sentiu tão humilhado, tão pequeno, que ele falou assim, tem misericórdia de mim, eu sou muito pecador, esse homem é santo, ele é santo demais, eu sou muito pecador, e chorando ali, passa mais um. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado, querido. Você está entendendo isso? Será exaltado. Então, querido, o que eu quero dizer para você, que a sua humilhação, ela precisa ser de coração. Ela precisa ser de coração. Você está entendendo? Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Deus, Ele está cansado de rituais vazios. Ele não quer a sua religiosidade. Sabe o que Deus ele está querendo? Sabe o que Deus ele está à procura? Ele está à procura da sua verdade. Pode soltar. É a verdade do teu coração. O que em você hoje é apenas roupa rasgada? Você pode parar e refletir sobre isso? O que em mim hoje é apenas roupa rasgada? O que na verdade eu não estou entregando de verdade para o Senhor? A aparência. E o que realmente precisa ser rasgado no seu coração para que haja um novo começo? Eu queria que você começasse a refletir sobre isso. Olha para o teu coração, querido. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da maneira como você entrou, porque você está levando uma palavra reflexiva. Você vai refletir sobre o teu coração, sobre a tua vida diante do Senhor. Sobre como você está entrando na presença de Deus, como você está se conduzindo diante dEle. Deus é tão simples.